Juba é com essa intenção. Isto e muito mais neste sábado, sempre às 22h30, no programa Vencedores da TVU. Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo. Muito boa tarde, meus amigos, estamos começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 2 de novembro. Vamos fazendo o programa ao vivo, como sempre, não é? Aqui na TVU, canal 55 também, desculpe, canal 11 no Sistema NET, e ainda você tendo a possibilidade de nos acompanhar aí em qualquer parte do mundo, ou pelo player da TVU, tvuplay.tv.br, ou ainda pelas páginas do Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo TV. Você participa conosco aqui através do Facebook, através da página da TVU, @TVUplay, ou participa também pelo nosso WhatsApp 999 81 7700. 999 81 7700 à sua disposição. Na bancada hoje, Diogo Rossi, Nelson Cerqueira e Antônio Bavaresco. E estamos aí no aguardo que está chegando. Ele que foi campeão da Libertadores, campeão do mundo pelo Grêmio em 1983, o zagueiro Baidec, e que continua muito vinculado ao futebol, haja vista que ele é empresário e tem essa ponte entre o Brasil e a Europa, né, sendo, vamos dizer, os pontos Rio Grande do Sul e Portugal. Vamos ver o Baidec chegando aqui, já está microfonado, pode passar, né? Pode passar aqui, Baidec, fica à vontade aqui. Tá? É o William, né? William. Bom, senta lá que depois tu vai dar uma palhinha também, tá? Que é o filho do Baidec. Tá? O William vai ter que passar. A única maneira de cortar para eles aqui, ó. Passou aí. Era só cortar na câmera do... E aí, Baidec, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui presente. Feliz pela passagem do Grêmio. Eu acho que todos de parabéns, a direção, a comissão técnica, jogadores. E, acima de tudo, há uma dificuldade enorme hoje em enfrentar grandes clubes da América do Sul. O Grêmio foi ultrapassando e hoje está numa final. E está bem próximo de alcançar o objetivo final, que é o tricampeonato da Libertadores. Sem dúvida alguma. Aliás, nós tivemos ontem aqui alguns telespectadores que se manifestaram e que a gente terminou não conseguindo atender e que já falavam sobre a final da Libertadores da América. Boa tarde, Rogério. Novamente faço a seguinte pergunta aos gremistas da mesa. Antes de chegar à final, os gremistas eram convictos que seriam campeão, agora ficam cheios de frescura para dizer que vão ser campeão, ou será que estão de fraldão, não sei o quê. Não eu acho que é uma questão, é o Vanderlei de Cachoeirinha, é uma questão de respeito principalmente ao que se viu, né, de River e Lanús. O Lanús não é um time bobo, né? Não, é uma equipe que eu assisti o jogo, ela nunca se entregou, mesmo perdendo por 2-0, teve a capacidade de ultrapassar aqueles momentos mais difíceis, né? Está com 3-0, né, no conjunto, e nunca se perturbou, sempre tocando, mantendo a posse de bola, fazendo as triangulações, e faz o 2-1 no primeiro tempo, depois, logo no segundo, já consegue o empate. Eu acho que é uma equipe que temos que ter todos os cuidados, uma equipe que foi campeão da Argentina, e, acima de tudo, tem um treinador já que está há bastante tempo, tem um grupo que corresponde todo aquilo que o comando dele,
O Grêmio tem que tomar todos os cuidados, mas temos grandes possibilidades pela capacidade, pela equipe e a qualidade do Grêmio, comissão técnica e direção. Eu acho que todos estão atentos. Como eu falei, temos que fazer um bom resultado aqui para irmos garantir o tricampeonato na Argentina. O Fernando de Gravataí, os secadores não têm chance. Contra o Lanús é foco total que vamos ganhar. Deixa eu ver o que mais aqui. Vem cá, ontem tinha árbitro de vídeo no jogo do Grêmio também? Sim. Tá. Mas não foi necessário, né? Mas vieram conhecer a arena, né? Porque não foi necessário. Curioso, no momento teve desafio, né? O Baidec estava falando uma coisa aqui que eu concordo. Muita gente ouviu falar hoje que tem que ter os arautos, engenheiro de obra pronta é o que mais tem, né? Sim. Então, assim, as pessoas custam a reconhecer os méritos dos outros. É difícil. Bastante. Na nossa aldeia, então, é mais difícil. Então, assim, as pessoas, mas aquela bola... Inclusive colegas nossos do centro do país também. mas aquela bola do Marcelo Groy, agora a gente viu como foi importante aquela... eu vi na hora, mas não importa. Mas as pessoas não também... Quer dizer, pro lado do Grêmio, foi um meio que sorte fazer 3-1. Foi quase um aborto fazer 3-0 lá. Mas pro Lanús fazer um gol aos 45 do primeiro tempo, aos 45 segundos do segundo tempo, aí não é sorte, aí é mérito. Então eu quero dizer o seguinte, mas vem cá, eu quero dizer o seguinte, eu estou criticando os críticos, posso? Sim, mas eu não sei, vai dizer... Eu vi várias pessoas falar que o Grêmio teve muita sorte porque fez os gols no momento certo, teve 4 chances, fez 3 gols lá. O Grêmio não foi competente. Não, ele teve sorte. Não jogou aí bem, o Lanús, quando analisa o Lanús, os caras dizem assim, porque fez um gol no último minuto. Não se preocupa com isso. Não, mas eu gosto de criticar os outros. Não, eu também gosto. Legal. Eu também gosto. Porque nós somos criticados. Nós temos uma coisa em comum. Tu tá de acordo? Com certeza. Eu reconheço muitos méritos no Lanús, eu não acho que foi sorte nada. Eles, como disse o Baidec, não desistiram nunca. Assim como o Grêmio foi competente lá. Teve 4 chances, fez 3 gols. Bom, meu amigo. Não, do jogo. O Lanús ele tem uma coisa impressionante. Que, além de ter conjunto, ele tem individualidades, né? Não, muito bom. O número 7. O Baidec que trabalha com isso, com empresário de jogador, que joga uma costa aqui. Tem qualidade. E o Sandy, apesar de ser um jogador já veterano, ele preocupa demais, é um cara que também não desiste. São duas equipes que chegaram com méritos na final. Eu também acho. Jogadores jovens, jogadores mesclados com jogadores experientes, que em alguns momentos a individualidade cresce. Foi o caso do Grêmio, né, com o retorno do Luan, o aproveitamento das oportunidades no Equador. Ontem, a equipe do Equador, por mais que viajasse, nós sabíamos que ela ia dar uma resposta, como deu, com um belíssimo atacante, enfim, todo o conjunto. E o Grêmio soube gerir um resultado, né, com 3-0, e sempre também com os seus cuidados, né, defensivos, entendeu? O Lanús vem para o primeiro jogo aqui, leva o segundo lá, pelo mérito também de ter a melhor campanha, mas eu acho que são duas equipes que têm ambas possibilidades de fazer 2 grandes jogos. Vamos torcer que o Grêmio consiga ter o mérito de aproveitar as oportunidades e ter os cuidados defensivos como tem sido, né? Porque tem um belíssimo setor defensivo que está funcionando muito bem. Ontem eu comentei numa entrevista lá na Arena, eu disse exatamente isso, que tanto o Grêmio e o Lanús, eu acho que duas equipes que se equivalem muito. Tá? O Grêmio tem uma ligeira vantagem porque a zaga do Grêmio me parece ser muito melhor que a zaga do Lanús, que o miolo do Lanús eu achei fraco. Jogo, não diria fraco, mas é inferior. É inferior a Kahneman e geralmente. Não, e tem outro detalhe que eu acho que faz diferença, desculpe, Diogo, claro. Só para não... eu acho, cara, as pessoas vão dizer que... Mas enfim, eu arrisco, quem está dando opinião tem que arriscar. Vai ser criticado. A torcida do Grêmio faz muito mais pressão na arena do que fez a torcida do Lanús no jogo contra o River. Os jogadores trouxeram a torcida. Não foi o contrário. Como a gente vê, por exemplo, na Bombonera, que o time está perdendo e a torcida do Lanús estava assistindo o jogo enquanto estava 2-0. E aí o time trouxe, só isso. Isso funciona mesmo, Baidec? Funciona. E só com mérito também, porque nós, além da relação com o Renato, com a comissão técnica, o presidente também, há um mês antes de eu ir para a Europa, tivemos uma conversa e ele tocou no Lanús, né? Também, quer dizer, porque queira ou não, o presidente, além da capacidade... Conhece futebol, né? Conhece muito futebol também. É gostoso conversar, algumas vezes que nós conversamos
o pouco tempo que nós estamos, mas é gostoso conversar, e ele tocou nessa possibilidade também de uma equipe de qualidade como a Lanús. Conferiu e agora chegou. O resto, a torcida, eu acho que o atleta, numa decisão, numa Libertadores, eu acho que a palestra tem que ser o mínimo mais curta possível, porque um atleta que está num grande clube decidindo uma semifinal, uma final, não importa. Eu já joguei com 100 mil no Maraca contra, e eu acho que tudo se motiva mais do que nunca em prol do objetivo. O atleta com o torcedor a seu favor, claro. Ele cresce, mas não interfere no outro. Não interfere. São já equipes experientes. O Grêmio com essa quinta final. O Renato declarou ontem que ele foi a segunda, uma como jogador e uma no Fluminense, não são terceira, porque ele foi também em 84. 84. Esqueceu. 83, na entrevista ontem, o Renato pela emoção também do jogo em si, mas nós fomos à final. Sim. E essa final do 84, eu sempre lembro, um pouquinho de cuidados nós poderíamos, porque nós pedimos para a direção, já não estava mais o Dr. Fábio Koff, já era o presidente Alberto Galia e o Dr. Nelson Almeida, capazes e uma capacidade, só que não tiveram dentro deles, porque nós tínhamos uma excursão para a Europa, já tudo esquematizado, mas a importância de um bicampeonato da América e do mundo. Sim. E nós pedimos, depois de eliminarmos no terceiro jogo, onde nós ganhamos 5-1 em Porto Alegre do Flamengo, perdemos 3-1 no Maracanã, com a equipe do Flamengo, que é um dos maiores de todos os tempos, eu acho. Fora de série. E eliminamos em 120 minutos no Pacaembu, numa sexta-feira, onde o Independiente estava descansando em Canela já, nos aguardando para segunda-feira ter a decisão. Nós pedimos, já logo depois do jogo, para que pudéssemos, alguém falar com o Conmebol, para adiar terça ou quarta-feira, um dia a mais, daria o descanso necessário. E aí não teve essa articulação, iniciativa. Portanto, domingo à noite, ainda estamos discutindo premiação e tudo isso. E o cansaço do jogo, de 120 minutos, pegar um Flamengo, onde que nós tínhamos esses jogos fantásticos, né? E nós eliminamos o Flamengo, tivemos depois chegamos à tarde no sábado aqui, pedimos para o contexto, nós tínhamos todas as possibilidades. Então, voltando ao Renato, já vai para a quarta decisão. Ele teve duas como atleta, uma no Fluminense. Ganhou e agora... uma, perdeu a outra. Ele teve duas como perdeu atleta uma. ou três como atleta? Duas como atleta. Duas. 82 ele não estava? Não, 82 não estava. E 82 não foi decisão. Não foi decisão. 82 não foi decisão. Mas ele participou. Só foi decisão quando o Baidec entrou na equipe. Ele decidiu 83, 84 e 2008. A partir do momento que o Baidec entrou na equipe, eu quero depois saber um pouco mais da carreira do Baidec também como jogador, a migração para empresário. E temos que informar também o Internacional, que hoje fez aí uma promoção, abriu o treino para o torcedor, 2.500 torcedores, enfim, né, é um momento que o Internacional precisa, a gente está falando dessa questão de apoio da torcida e precisa muito do apoio do seu torcedor. Contra o perigosíssimo CRB, né? Isso. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos à mensagem do SESC. Já voltamos. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Isso aí. No Sesc, no site do Sesc, sescivrs.com.br, você tem todas as informações sobre a academia, sobre restaurante, sobre as iniciativas do Sesc, tudo você encontra ali também em detalhes. Eu quero, antes da gente tocar no assunto internacional, agradecer aqueles que participaram conosco ontem, que não foi possível, né, pelo debate que estava aqui. Ontem nós tivemos a presença do Yuri aqui. Vocês não chegaram, não foram contemporâneos? Não, né? Só eu cheguei no Grêmio, acertei com 16 para 17 anos,
uma semana antes da decisão em 77, onde que o André Catimba marcou o gol. Quer dizer, por isso eu sou um vencedor já na chegada, já quebrou. E depois o Iora, uma admiração enorme pelo ser humano que ele é, pelo ídolo daquela década, né? E é um ser humano onde o torcedor, eu acho que pegou uma geração que levava muita pancada, né? Do Internacional e não tinha. Mas, e ele se destacou, né? Se destacou. Até hoje ele é um dos ídolos. É um dos ídolos. Ele manteve sempre. Era um passarinho, como a gente falava. Uma movimentação intensa, um jogador moderno para aquele momento. E eu tenho uma grande admiração, não só por ele. Eu acho que nós temos que falar também do Berdan, entendeu? Sim. Eu brinco muito que teve 2 zagueiros que quebrou com a história do nosso... Eu trabalho com jogadores também no Internacional e tenho o maior respeito. Claro. E me admiro muito porque eu tenho camarote e sempre tive o máximo de respeito. Eu acho que na minha história tive 25 clássicos, perdi 2 entre categoria de base e profissional. Mas a admiração do torcedor do Internacional, porque sempre tive o máximo de respeito. Isso é fundamental. Eu hoje, com os dirigentes, porque temos que ter essa grandeza dos 2 clubes, esse equilíbrio. E eu falo muitas vezes, né? E o Berdan, outro dia me encontrei do Baidec, nós que eliminamos quando ele chegou em 77 e depois, quando eu entrei na equipe em 83, porque em 82 o Geraldão tinha marcado 5 gols. Isso. E aí eu encerrei com o Geraldão e companhia, depois todos os centroavantes do Internacional. Então a gente brincou muito, né? Porque foi uma marca registrada realmente, né? Porque a partir do momento que eu entrei na equipe, eu acho que não só eu, como a equipe no contexto também, sozinho não faz. Aliás, depois eu quero falar porque formaram 2 zagas extraordinárias, né? Com a presença do Oberdan e com o Baidec, nas características que se montou essa zaga aí. Só agradecendo. Marcelo Caju, obrigado pela tua participação ontem conosco. O Rodrigo da Vila Nova também, muito obrigado. A Rejane Sampaio, querida Rejane Sampaio, também todo o nosso coração aí para ti, Rejane. O Roberto de Alvorada, não é? O Roberto de Alvorada, que participou conosco. Quem mais que estava aqui? O Lucas também. O Lucas, lembrando essa história que o Baidec falou do passarinho, né? Ainda chamam o Yuri de passarinho. O Rafael Chaves também. O Rafael Chaves que participou conosco aqui. Quem mais? O Felipe de Porto Alegre. Se eu esqueci, o Fernando de Gravataí participou conosco também. Enfim, né? Vários amigos que participaram, às vezes a gente não consegue atender todos. Vamos fazer o seguinte, Diogo, eu acho que o meu WhatsApp está prejudicado aqui hoje. Tá, vou mandar um recado que veio aqui no Facebook, é o Pedro Henrique Baidec. Manda o seguinte. Pedro Henrique Baidec. Valeu, tio, você é um exemplo de atleta para mim. Abraço. Ele também, eu me orgulho, até me emociono, porque o Pedro Henrique é um sobrinho que luta judô, é um campeão em todas as categorias, está em Erechim. E é emocionante porque ele realmente se espelha muito e toda vez, não só ele, como a família, eu acho que tem essa admiração, porque acima de tudo acho que o nome, né? Eu saí com 17 anos de Barão de Cotegipe e vim para o Grêmio. Depois de passagem pelo Ipiranga de Erechim, que eu fui treinar na base, não teve treino e fiquei no profissional. Ao chegar no Grêmio, eu falei, vou levar o nome do Baidec para o mundo. Então, isso faz com orgulho de toda a família. Somos em 12 irmãos. Até outro dia, o Lauro Quadros estava aqui ao lado, porque ele foi entrevistar meu pai. Nós fomos jogar com o Ipiranga de Erechim. Ele chegou em 83, se não me engano, no Campeonato Gaúcho, e ele foi entrevistar. Seu João Baidec, como é que o senhor teve 12 filhos? Não, eu não tive. Quem teve foi minha esposa. João Baidec, mas como é que o senhor teve 12 filhos? Não, eu não tive. Quem teve foi minha esposa. Então foi memorável a resposta do meu pai. O que caiu aí? Vamos ver um barulho. A chave. É a chave. Tudo bem, então tá tudo bem. A chave do carro. Já que nós estamos falando em família, João, vamos abrir o take geral aqui para o João poder deslocar a câmera. William, pega o microfone, tem o microfone na cadeira do lado aí, ó. Você está aqui, William? Já tá, ele vai focar o William ali, ó. Vamos ver. Esse é meu filho. Ligado, não sei.
Tá. Vamos ver. Aí, ó. Aí o William, ó. Aí o William. A presença. Que idade tem o William? 30 anos. 30 anos. E chegou a jogar ou não quis seguir a carreira, William? Minha carreira foi breve, bastante breve. Até os meus 21 anos, só acabei a carreira com 21 anos, ou seja, muito breve. Foi uma semi-carreira, né? Sim. E pronto, depois que eu acabei, eu comecei logo a trabalhar com meu pai. E desde então as coisas têm corrido bem, nos entendemos bem. Temos feito um bom trabalho, né? E desde então seguimos nessa... Mas até os 21 jogou em que posição? Não, meu filho... era atacante, era o oposto do meu pai. Não, Rogério, o William, estamos aqui, ele na base teve no Atlético Paranaense. Sim. E aí vem sempre a mãe, né? Porque tu traz tanta gente para Portugal, traz teu filho de volta. Aí ele foi para Vitória de Setúbal e teve uma experiência fantástica no Barcelona B, com o Pep Guardiola, 3 meses. E eu não consegui fazer o passaporte. Pepe era o treinador da equipe B. Era o Reica. Ele ficou no Camp Nou, convivendo, entendeu? E ele já na altura falava que o Pep Guardiola vai ser um fenômeno. Além de conhecer o Mourinho, porque o Mourinho no Porto, todo final de ano, dava um fardamento para o William, que era um orgulho também para o William ir no colégio lá em Lisboa. Então o William também era... Não, eu tive boas experiências. Boas experiências. E depois teve algumas passagens, até teve um problema no joelho e tal, e ele com 21 para 22 anos, pai, eu não vou ficar rodando em clube pequeno, vou trabalhar consigo. Sim. Então hoje, graças a Deus, nós temos uma sintonia, temos e ele além de filho, temos uma confiança mútua e também com as empresas no qual ele... Temos escritório em Lisboa, temos escritório em Porto Alegre e também em Xangai. Não muitas pessoas, mas também para dar assistência, pelo menos, com os diversos jogadores que nós temos espalhados pelo mundo. Quantos filhos tu tens? Tenho 3 filhos. Tenho Jorge William Baidec, com 30 anos, Marta Jaqueline Baidec, que está em Londres já há 5 anos, tem 25, e Júlia Cristina Baidec, com 23. Está em Lisboa fazendo a faculdade. E com a excelentíssima esposa que já estamos... E tu mora mais aonde? Aqui? Já estamos há 40 anos, estou 30 de casado e 10 de namoro, só que ela fala, isso aí tu fala para os outros, porque em casa líquido é 5. Entendeu? Tanto que sempre viajando. E continua viajando. Sempre viajando muito, mas eu acho que é fundamental a base familiar. E nós, como acompanhamos, e tem pessoas em Porto Alegre hoje que vieram assistir o jogo de ontem, assistir o jogo sexta-feira do Internacional, porque agora tem programações de dirigentes, equipes, que vêm observar para a janela de janeiro. É normal que, como meu filho, nós temos diversos jogadores na Dinamarca, na Alemanha, então ele faz muito esse contexto. Muitas vezes não preciso eu me deslocar para a Europa, porque eu inicio a negociação aqui e ele dá a finalização. É isso que eu queria te perguntar. A tua base é onde? Tem em Portugal e aqui no Brasil. Mas eu tenho ficado, ultimamente, tenho ficado mais em Porto Alegre. E tu, William? Em Lisboa. Sim. Vamos deixar essa. Como é que é? A maior parte do tempo eu fico em Lisboa. A tua maior parte de base é em Lisboa. Até porque é muito mais fácil para os jogadores que nós temos na Europa, em termos de locomoção, deslocamento. Para você estar aqui, tem que planejar uma viagem para a Europa, é muito maior. Lá eu consigo me deslocar muito rapidamente, tenho muito mais agilidade em dar assistência aos nossos jogadores. E é tu que vai mais a Xangai também? Também sou eu que vou mais a China, mais a China ultimamente. Depois fala inglês perfeitamente, escreve o francês também, o espanhol. Faz com que hoje as comunicações com diversos países tem que ter... Ao mandar um e-mail... E tu tem alguém lá em Xangai também? Também tem um que só para acompanhar praticamente, né? Uma pessoa só para dar o acompanhamento, um contato sempre, né? Que é válido. O teu escritório, a tua empresa, ela trabalha também não só com agenciamento de jogadores, mas também com acompanhamento, renovação de contrato? Tudo, intermediação de treinadores, de jogadores. Não preciso ser o agente, eu posso fazer, como nós fizemos com o Marcelo Moreno. Eu iniciei em Porto Alegre, o William deu sequência na Europa, conseguimos trazer o presidente do clube chinês para Madrid, conversamos com o Figo, que o Figo participei da ida dele do Barcelona para o Real Madrid, que foi a maior transferência na história, né, o Florentino Pérez, que é um presidente extraordinário também, muito simples, e o Figo, por coincidência, que agora está participando da UEFA, como
enfim, dando dentro da própria direção da UEFA. Ele é o dirigente da UEFA? Dirigente da UEFA. E ele estava, por sinal, no estádio do Santiago Bernabéu, onde o Willian estava juntamente com as pessoas da China e deu uma assistência, 10, 15 minutos já é uma... E conseguiu, pelo mérito também do Willian, pela capacidade, né? Eu conversando com ele sempre, e conseguimos, com o empresário do Marcelo, conseguimos complementar uma negociação que foi difícil, mas foi muito boa para todas as partes. E outras situações, né, que eu coloco o jogador aqui, ele recepciona ou em Frankfurt, ou em outros países, nos aeroportos, ou em Lisboa, e dá seguimento. Então, essa sintonia é muito boa. E ele já tem uma capacidade, né, por ser meu filho, mas tem uma capacidade já de bastante tempo, de vivência, de vestiário, né? O Willian pequenininho, aqui quando eu retornei para o Grêmio, quando o Renato veio do Botafogo, e o Willian, aí o Renato pedia sempre para o Willian pequeno, quantos idiomas tu fala? Ele disse 13 idiomas, inglês, português e brasileiro. o Renato nunca esquece, né? Era um convite. Mas aí o Willian está aqui agora. Não, está aqui, esse mês... Eu vim só para... Eu pontualmente venho sempre para Porto Alegre, né? Agora a janela de transferência está fechada na Europa. Eu sempre passo algum tempo aqui. Agora nós estamos com algumas pessoas de fora também observando alguns jogadores aqui. E eu também, por ter mais facilidade com línguas e tal, acabo por acompanhá-los, né? Fazer esse trabalho de acompanhamento. E já tinha vindo para cá em setembro, também com outras pessoas. E é assim, nossa vida é assim, né? Eu praticamente, acho que desde agosto, se eu fiquei 2 semanas em casa seguidas, é muito. É desgastante. Já está casado ou não? Já estou casado, já. Até tá minha esposa deve estar vendo. Inclusive... Tem filhos ou ainda não? Ainda não. Estão nos planos, mas ainda não. Tá certo, tem que dar um neto pro Vaidecão, hein? A pressão já começou. Funciona. No final do ano vocês ficam aí pelos joguinhos. No final do ano, sim. No final do ano, sim. E não se lembra, nós jogamos junto aquele jogo lá do Hugo da Rock, lá do São José. Bacana. Esse ano tem de novo. Vamos lá. Era gostoso esse convite. Vai bem. Vai jogar. Aliás, nós temos que arranjar para gravar o Nelson jogando, né? Não precisa, porque é só procurar no YouTube. Tem história. Jogando do nosso lado, então, pelo amor de Deus. Não vamos ganhar aquele jogo, né? Olha aqui, nós estamos falando tanto Xangai, Lisboa, Brasil, tanta viagem. Que tal programar uma viagem em família ou até mesmo com os amigos? O Turismo Sesc proporciona o descanso, o lazer, além de estimular o conhecimento histórico, cultural, social e ambiental dos atrativos visitados. Confira os pacotes turísticos disponíveis em sesc-rs.com.br. Por exemplo, né, você vai fazer uma viagem para um país, nós estamos falando aqui de uma cultura completamente diferente, que é a cultura chinesa, né, Xangai. Não adianta você ir ficar dentro do hotel ou só visitar um monumento, uma praça, tem que saber um pouco mais sobre a cultura, sobre os hábitos daqueles lugares que você está visitando. E esse é o turismo que você faz com o Sesc, você tem essa integração. Então consulte no site do Sesc, sesc-rs.com.br. Vamos à mensagem do Zafari. Eu nem programei qual era o comercial do Zafari hoje, né? André, já que é feriado e tal, vou botar o comercial do churrasco aí do Zafari. Esse Vaideco, sempre foi grande. Antes da gente voltar e retomar sobre o jogo de ontem, vamos falar do Internacional. O Internacional vai ter ou não vai ter o Potker amanhã? Depende só dele agora, porque ele treinou normalmente. Como assim? O treinador não... O treinador não manda mais nada no Internacional? O Guto disse hoje... Eu achei que depende do Alessandro. Não, eu achei que tu ia dizer isso. Não duvide. O Guto disse hoje que ele tem condições. Então depende dele apresentar para o treinador, né, que está 100%. Ele treinou normalmente hoje na atividade do estádio Beira-Rio. Então, aparentemente tem condições para jogar. Mesmo assim, o Guto deu explicações de como seria o time com o Nico Lopes sem o William Potker, né, amanhã.
o Cláudio Vinck volta para o time principal e o Damião também, o Dourado também está de volta. Então, o time se o Potker Inter... não jogar, quem joga? Nico Lopes. Joga Nico Lopes. Nico, Damião e Sacha. Vai ter que mudar um pouco, porque o Nico não tem essa característica do Potker de voltar até junto do lateral, né? O que vem treinando, né? Danilo Fernandes, o Vinck, o Danilo Silva, o Cuesta e o Wendel. Dourado, Nico, Edenilson, D'Alessandro, Sacha e o Damião. Aliás, hoje eu vinha de carona com o Nelson e aí nós ouvimos uma entrevista do técnico Guto Ferreira falando por que ele não altera, né, o sistema de jogo do Internacional. E ele justificava... Ele saiu bem na resposta. No nosso entendimento, sim. Justificava de que quanto tempo tinha demorado esse sistema que ele está jogando para encaixar, para funcionar. E agora o tempo que tem pela frente para fazer uma mudança. Então, me parece que o Guto está sendo bastante razoável nisso. Não é que eu concorde com esse sistema que ele botou internacional para jogar. Eu falei isso aqui, inclusive, essa alegação do Guto, eu disse, eu tenho uma posição a respeito, o Internacional não poderia, na minha opinião, jogar de outra maneira a Série B. Ponto. Porém, jogando dessa forma a Série A, tem que ter um time muito bom. Se dessa forma? Não, digo, da mesma forma que está jogando. Mas não tem como jogar é isso que eu estou dizendo. Não, nós estamos concordando. Teria que ter um time que se garante muito para tu jogar assim, entendeu? Tu tem que ser efetivo na Série A. Tô falando da Série A. Ele não pode dizer... o que faltou ele dizer na entrevista que não vai dizer... Ele fez o adequado para as circunstâncias. O que faltou ele dizer na entrevista, o que não vai dizer é o seguinte, que ele não tem material humano disponível hoje, ele não tem os elementos disponíveis para fazer uma mudança e que garanta que vai dar certo. E na realidade que ele está, não adiantaria. Não adianta tu jogar que nem o Barcelona. Nós representamos o Rodrigo Dourado e o Charles. São dois jogadores que, no nosso ponto de vista e nas conversas que tivemos, eles podem jogar junto. A questão toda é, o Rodrigo Dourado é o equilíbrio, é uma experiência, são mais de 150 jogos, enfim, seleção, vem se mantendo sempre uma regularidade que não é fácil, porque houve enormes mudanças. Quantos jogadores já passaram desde que o Rodrigo Dourado entrou na equipe? Ele é um dos poucos que caiu. É um dos poucos, e ficou. E o melhor momento dele foi do lado do Arangues. Do Arangues. Por isso, e aí, não, porque o Charles tem que jogar no primeiro, porque o Charles tem o impulso mais da saída, entendeu? Então tudo isso, claro, ele treinando, eu acho que é um treinador capaz, tem demonstrado isso. Eu sei que há uma cobrança e quem está nesse meio, porque sempre digo, os maiores presidentes de todos os tempos, eu conheço inúmeros, me dou com todos, mas eu vou enumerar um que é o homem com mais títulos no mundo, que chama-se Jorge Nuno Lima Pinto da Costa, do Futebol Clube do Porto. É o presidente com mais títulos no mundo. E ele falou, quem entra no futebol tem que ter estofo de campeão. Quem não tem estofo, não aguenta. Por isso que é uma cobrança, senão tu não vai trabalhar no futebol. É normal, natural. Os meios de comunicação hoje, todos cobrando, é normal isso. Sim, faz bem. A pressão é inerente a capacidade do ser humano estar na frente do grande clube tem que ser um equilíbrio, uma capacidade enorme, porque hoje os meios de comunicação, a torcida... Ele é cobrado todos os dias. Se é um clube grande, vai ser cobrado. Não, e tem cobrança não só externa, né? Meios de comunicação e torcida, mas internamente tem muitas cobranças também. Muito. Então o Guto conseguiu fazer um trabalho já, eu venho acompanhando ele, com o André Luiz também, tem feito bons trabalhos. O Internacional ele conseguiu uma pontuação boa. Há oscilações, a equipe não tem, mas eu acho, e nunca tive essa experiência de segunda divisão, mas observando e acompanhando, é muito mais difícil para um clube jogar, porque tu nunca sabe se a equipe adversária ela vem contra o Internacional, principalmente, ela vem sempre buscando o erro do Internacional. Ela não sai, dificilmente há exceções, mas é poucas que sai para o jogo, então ela sempre fica procurando fechar-se bem, com o maior respeito que tem para o Internacional, e poderá acontecer resultados onde que o Internacional não consiga ultrapassar esses caminhos que são muito bem planejados pelo adversário. E o Guto, eu vejo que quando ele diz isso, ele não está apenas fazendo discurso, mas comprova aquilo que ele vem fazendo. Por exemplo, ele adotou esse sistema, que é um sistema de força.
Tá com o Damião lá na frente, sistema de força. Mas quando ele precisa ter um jogo jogado, eu já disse isso aqui antes, ele lança a mão de alguns jogadores que tecnicamente são superiores, no meu entendimento, a esses que estão de titulares, como o Nico Lopes, como o Camilo. Não é? Então ele tem a opção dele para fazer um jogo diferente, mas ele não fez a base. E aí as razões nós já discutimos aqui. Série B tem que jogar com força, tem que tentar em cima do adversário. É a circunstância leva a jogar. Então, por isso que quando falo trocar treinador pro ano que vem e tudo mais, eu entendo que deva se dar a chance para o Guto, não é montar a equipe dele para a Série A. Aí sim, com outro sistema, com outro foco no futebol. De um futebol mais jogado, melhor jogado do que o Inter vai ter que ser cirúrgico, isso também já conversamos aqui. Eu acho que o Internacional vai ter que usar muito a coerência e inteligência, entendeu? E vai ter que usar muito também o seu serviço, por exemplo. Vai ter que precisar melhorar isso aqui, que aí tu sugere aqui, entendeu? Qual é o jogador que tu tem que poderia suprir essa carência? O Internacional tem que jogar desse jeito na Série A. Eu acho a grande... Já falei aqui também, e vou reforçar, o Baidec talvez até concorde comigo, não sei. Acho que o grande prejuízo do Inter nessa Série B, além do próprio prejuízo de ter caído para a Série B, mas eu digo agora nesse processo... Prejuízo moral? Não, prejuízo para o futuro, eu estou falando. E já falei isso aqui e vou falar de novo, porque para mim é importante e faz diferença. E isso fez diferença para todos os clubes que caíram. Foi não ter tido uma base local, uma base de dentro do Internacional para sustentar o resto do time. Tu fala uma equipe de base com jogadores que 3, 4 jogadores... Pratas da casa. Por exemplo, o Valdívia está queimado. Dificilmente vai conseguir voltar e jogar. Os dois que o Baidec falou aqui, se tem essa discussão, não vou entrar no mérito da qualidade, acho que são 2 jogadores de qualidade, o Dourado e o Charles, mas tu não tira. Cadê o resto? O Vink é contestar, e com razão, não tem rendido. O Inter não tem uma base própria, uma base do time. Sim, as opções também não são da base. Uma coisa que os demais times que subiram, ou bem ou mal, um que não teve e que está lutando sempre para não cair é o Vasco. Esse ano formou uma certa base e conseguiu se consolidar. Então acho que isso é uma coisa para o Inter pensar. Ano passado, claro, é tardio. Claro. Mas... Ano passado, por exemplo, o Vasco foi um exemplo. O Vasco teve uma distância bastante grande e foi na última rodada. Quase que. Não, chegou a estar fora, inclusive, um tempo do jogo. Por isso, nunca se diz, não, o Internacional vai subir com o pé nas costas, como é o termo que se usa. É difícil, tem que respeitar os adversários, porque todos hoje estão estudando muito os adversários, os treinadores hoje estão muito bem acompanhados, várias comissões técnicas hoje têm toda a retaguarda que dá esse handicap para que faça um estudo sobre os adversários. E tivemos também com o Marcelo Chamusca ontem, porque eu já acompanho ele bastante tempo. Ele bom treinador, ele já subiu o Fortaleza, subiu o Guarani, pega o Ceará agora e sobe. Praticamente é um treinador. Já conhecia o irmão dele, já se encontramos muitas vezes no Catar com ele, trabalhando junto no Al Rayyan e em outras equipes do mundo árabe. O Marcelo Segurado também, que fez um belíssimo trabalho no Goiás, muito tempo no Goiás, e está fazendo um belo trabalho no Ceará, que é uma cobrança muito grande. Ele mesmo ontem nos relatou que várias vezes chegaram, em alguns momentos, o Gilmar Dalpozo iniciou muito bem o ano, foi campeão cearense, mas algumas oscilações fazem com que o torcedor do Ceará também quer a subida. Então, todos os clubes têm seus torcedores, têm suas pressões. Claro que não é uma dimensão de um Internacional, de um Grêmio, mas são treinadores também estudiosos, né, que vê um comportamento do Internacional que tem tudo e está se confirmando, mais cedo ou mais tarde confirma. Não vamos dizer, não, é mais 2, 3 jogos, porque é normal hoje os meios de comunicação fazer cálculos, e o torcedor também. Mas dentro das possibilidades vai subir, não tenha dúvida nenhuma, depois fazer uma análise das necessidades para o próximo ano. Eu só acho que essa análise tem que ser agora, já começar para quando... Não, tem que ter um projeto, né, Rogério, de como quer jogar. Como quer jogar? Sim. Um projeto no bom sentido, né? Não um projeto. Não um projeto. Jogo, vamos lá antes de eu chamar. Não duvide. Melissa Quadros está conosco aqui. O Sérgio Luiz Ritt diz que é de Caçador, Santa Catarina, sempre participa conosco também. O Everton Roberto diz que é sempre bom ouvir as histórias, né, que o Baidec está contando. E o Vitor Soares está bravo com a gente aqui, ó. Série B,
Hoje é dia de falar do maior do Sul. E vamos falar... Final da Libertadores, dizer. Vamos falar em seguidinha. Então, as mensagens pelo Facebook, meu WhatsApp, não sei porque, está fora do ar aqui, não tem jeito. Big Odonto, você sabe que implante dentário é com a Big Odonto, onde você conta com excelentes especialistas que têm mais de 7 anos de experiência comprovada. Tem a Big Odonto. 2 endereços da Big Odonto para lhe facilitar. Em Viamão e em Canoas. Em Viamão, os agendamentos pelo telefone 3046-3660 e em Canoas, os agendamentos pelo telefone 3428-4332. Tradição e qualidade em implantes dentários é com a Big Odonto. Vamos à mensagem do Banrisul. Já voltamos. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Isso aí, Banrisul Digital, clique e simplifique. Muito bem, o Baidec, nós estávamos dizendo aqui, quando eu falei com o Baidec, não, vou lá no programa assim, vai duplicar a tua audiência, 100% vai aumentar a audiência. Não, aumentou em 300, 400 Congestionou a tela. Maravilha. O Potker foi relacionado, viu, para o jogo. Então, tem condições aí de jogar. Acho que o Nico vai esperar mais uma vez. Aí tem que manter, se todos têm condições... É aquela história. Eu particularmente não gosto, mas está sendo eficiente, está dando resultado, eu me rendo. É um dilema parecido, né, Rogério? O William Potker é importantíssimo naquele esporte novo que o Internacional inventou. Rugby com os pés. É um rugby com os pés, tem que ganhar território. Esse dilema de seguir com o que está sendo feito, porque não tem plano B, e não tem, no momento, para o Inter, é o mesmo dilema do Corinthians. O Corinthians não tem o que fazer, a não ser fazer o que já vem fazendo. Não está dando certo, mas... Só te corrigir, o Internacional só tem plano B. Não tem plano A, só tem plano B. Mas aí é o seguinte, o que nos interessa agora diretamente é o seguinte, o Grêmio tem um plano B ou é melhor realmente enfrentar o Lanús que se assemelham Grêmio e Lanús no jogo? Como é que é? Como assim? É o que tem, né? Não dá para escolher. Não tem escolha. Eu acho que o Grêmio está, nesse momento, com o grupo todo praticamente à disposição. Não. Eu estou dizendo plano A e plano B. Mas o Grêmio tem um plano B, ou o Grêmio tem que ganhar aí? em casa bem do Lanús. Não tem que ganhar bem. Olha um pouquinho. Isso aí todos nós concordamos. Eu quero saber como é que faz isso. Eu acho que pelo que o Renato disse ontem, o Grêmio está definido para a final já. Não tem dúvida. Só vai treinar o que ainda tem algum detalhe para ajustar, mas o Grêmio não tem dúvida. Eu acho que o jogo de ontem não é referencial, assim como eu falei aqui no início do programa, como os 3-0 de lá pode ter sido encarado pelas pessoas como uma coisa, um ponto fora da curva. Eu vi isso hoje, inclusive. Acho que o jogo de ontem é muito difícil, as pessoas, pode até paradoxal, mas não é. É muito difícil tu jogar com uma vantagem de 3-0. Olha, eu não lembro de times que tiveram vantagens grandes e não perderam. Eu vou dar um exemplo. Tu está me dizendo que não tivesse os 3-0 de lá, seria outro 1-0, o comportamento do Grêmio ontem seria diferente. Totalmente diferente, não tem dúvida. Totalmente. O Baidec só tá será vocês aí, Eu acho que o comportamento do Grêmio na vantagem, sabendo gerir, mas eu acho que teve abaixo do que todas as expectativas. Claro. Sim. Não tem dúvida nenhuma. Porque o Grêmio sempre, nós todos esperamos um rendimento. Agora, o comportamento e sabendo gerir o resultado, com seus devidos cuidados, que por tudo que pode acontecer, e aconteceu mesmo com o próprio River Plate. Mas vocês acham, me permita, vocês acham que o Grêmio foi surpreendido pelo Barcelona ontem? Não, o Grêmio não acreditava que o Barcelona fosse Vamos respeitar o Barcelona, que o Barcelona fez um bom jogo. Fez um bom jogo e já eliminou grandes equipes. Sim. O próprio Renato repetiu na conferência. O bom jogo que tu disse foi lá? Não, lá teve um comportamento extraordinário no aproveitamento do Grêmio. E, consequentemente, eles também não tiveram, principalmente com um jogador que é decisivo na frente. Jonathan e nota-se uma movimentação diferente com o Ariel. Não é porque é o lance do Groy, mas sim o comportamento,
A movimentação ontem, nota-se uma equipe que não se apavora, por mais que esteja jogando dentro da arena, contra toda o torcedor mas era gremista. franco atirador também ontem, né, Baidec? Não, claro. Ele veio ontem. O Baidec falou aqui, um pouquinho atrás, o Grêmio fez 5-1 no Flamengo em 84. Quanto é que foi o segundo jogo? 3-1. Pra quem? Pro Flamengo, no Maracanã. O Grêmio fez 5-0 no Palmeiras. Quanto é que foi o segundo jogo? 5-1. É normal, cara. É normal. O 5-1 lá foi anormal, porque o Grêmio tava com o goleiro com o dedo quebrado. Sim. O placar foi anormal, mas perder foi normal. Agora, a derrota de ontem não é... se fosse ao contrário, digamos que o Grêmio tivesse perdido 1-0 em casa e ganho lá na decisão fora... Na minha época, jogando no máximo também 13, portanto... não, mas enfim, tá ótimo. Acho que a correção valeu, né? Mas o detalhe então, se o Grêmio não foi surpreendido, se o Grêmio tinha a precaução de que o Barcelona joga futebol como mostrou ontem, o que faltou então para o Grêmio? Jogar. Faltou fazer os gols que errou. Ele jogou. Eu acho que a movimentação ontem do próprio o Lucas Barros não estando, eu digo isso como houve do próprio Barcelona lá no Equador, não estando com o atacante, estando o Ariel, que não estava jogando uma sequência com o entrosamento. Nota-se uma diferença, o Lucas Barros ontem, mesmo que não marcasse gol, mas a movimentação já está, o Grêmio está muito mais... E o adversário também, né? O adversário. Então aí eu pergunto, por que não? Se nós estamos falando de um centroavante que tem uma movimentação que preocupa o zagueiro, por que não colocar então um outro centroavante no lugar simples de reposição? Não, mas ele colocou Jael. O Jael, muitas pessoas estão... Não, o Renato explicou depois. Por que não começou com o Jael? Porque não tinha condições para jogar todo o jogo. Mas por quê? Não tinha condições físicas para jogar todo o jogo. Tá, mas ele tinha condição física para jogar só os 20 minutos que jogou, será? Exatamente. Talvez o trabalho que o Renato tenha feito, né? Eu vi antes do jogo que o Jael tinha... E outra, não treinou. Foram os melhores 20 minutos da história do Jael do Grêmio. Foi. E a torcida não tem dúvida nenhuma que a movimentação e as articulações das jogadas melhorou bastante com a entrada do Jael. Claro. Ontem, porque o Cícero é um jogador extraordinário, um jogador com experiência, só que está numa função totalmente desconhecida para ele, que é jogar como praticamente o homem mais adiantado do referência. E houve dificuldade. Ele tem um forte cabeceio e teve uma oportunidade, né, claríssima, porque ele tem muito bom. O aproveitamento dele e ele o cabeceio dele, que poderia dar no canto o oposto, ele tentou fazer o melhor. Mas é um jogador com qualidade, com experiência e pode contribuir. Por isso, talvez o Renato colocando ele para jogar agora nos 2 jogos, ele já tem um ritmo melhor, já que não pode ser aproveitado no Brasileirão. Agora, não sei se o Baidec concorda, se vocês concordam comigo. Ontem só se surpreendeu com o Barcelona quem não viu o Barcelona jogar na competição. Sim. Perfeitamente. Não, mas eu não me surpreendi, eu esperava aquilo ali. Rogério, nós todos aqui temos... O melhor Barcelona foi sempre aquele que jogou fora de casa. Contra o Santos, contra o Palmeiras, contra o Botafogo. É difícil marcar o Marcos Caicedo, tanto que no jogo de lá ele entrou depois, porque o treinador não quis soltar demais o time com medo de tomar, e tomou, perfeito. Né? E em alguns momentos o Grêmio perdeu totalmente o meio campo. Né? Perdeu totalmente o meio campo. Eles tiveram sempre uma posse de bola, primeiro tempo foi 58%, uma equipe para jogar dentro da arena e ter 58%, uma equipe que procurou ter mais tempo a bola para desgastar o adversário. O gol. O Grêmio. Houve um escorregão, acho que do Jeromel, né? Facilitou. E aí o Arthur entrou. Isso é uma coisa que eu queria colocar, foi bom ter colocado, Baidec, a questão do Arthur e do Jailson. Eu concordo com o Renato que o Jailson está mais jogado. Ele está mais. Ontem teve vários desarmes. Mas em termos de característica, não fica legal o meio de campo do Grêmio com os dois por uma razão. Carregam demais a bola. O Arthur e o Jailson juntos são carregadores de bola. O Arthur até solta mais. Então acho que por que casou tão bem o Michel com o Arthur? Porque um solta a bola rápido e o outro carrega. A simplicidade dos movimentos, entendeu? Essa bola. Esse lance aí. Pegou mal na cabeça. A melhor jogada do Fernandinho faz uns
2 mesmo. Não, essa foi. Mas não foi o Fernandinho. Foi o Fernandinho que cruzou. Foi o Fernandinho, cruzamento. Foi o Fernandinho. Fez a jogada e o cruzamento perfeito. Tapa do Luan e o cruzamento do Até ele Fernandinho. estava fazendo um jogo... Não jogou mal Não, até. o Fernandinho estava fazendo... Eu acho que foi Segundo mal tempo ontem, caiu muito. comprometeu o meio campo foi o Ramiro. O Ramiro jogou abaixo. Muito abaixo. Daí, O juiz também não foi muito bem ontem, eu achei. Não, também não achei. O árbitro, por exemplo, o futebol brasileiro... Anticaseiro, é o anticaseiro. Não é anticaseiro, ele deu sequência em muitos... Isso. Eu adorava jogar com um árbitro desse, porque dá Dava sequência... pau? Não, dá sequência, não é? Porque tem cada encosto, e nós que estamos na Europa e vimos tantas... e comenta-se muito, né, que ainda o atleta, qualquer encostozinho está caindo, está simulando. E ontem deu para ver que não é... Não, mas teve um lance no Everton, por exemplo, estava bem na minha frente que eu estava sentado. O lance do Everton foi muito falta. O cara deu pescoção. Ali faltou o uso do árbitro de vídeo, né? Não quis usar o vídeo. Nossa, não pode não ter sido pênalti, mas foi falta. Agora, concorda comigo, se essa bola entra, é outro jogo, né? O C de novo. Ah, não, parece a bola do Jael entra. Aí vem o C de novo. Aí vem o C de novo. Se a bola do Jael entra. Aí o Grêmio teve sorte. Aí o Cícero também. É do Cícero, a cabeçada do Cícero. Mas estava bem o Marcelo nessa bola aí. Muito bem. Se ela vem um pouco mais para dentro, ele tira. Está no grande momento, não é só a defesa, mas o Marcelo está no grande momento e faz uma... Toda a retaguarda, ela estando bem, como está o Grêmio, isso faz com que dá tranquilidade para o meio para frente. Tem um detalhe, hein, Baidec, que eu acho que vai fazer muita diferença na final, que as pessoas, algumas não estão se atentando, mas acho que é importante lembrar, não tem gol qualificado. Então, isso para quem joga a primeira partida em casa... faz muita diferença. Tu pode sair pro jogo para fazer o jogo. Duas oportunidades ele teve, de cabeça e esse lance, né, que ele entrou... Aí caiu para a direita e a direita não é o fôlego. E o fôlego também, né? Ele já estava cansado, mais de 30 quase. Mas enfim, eu acho que essa derrota de ontem e a classificação faz que o Grêmio tem que saber que Libertadores todo cuidado, e principalmente numa final. Já semifinal... Certeza que ontem, por 3-0, o Renato chamou muita atenção, porque já é um homem experiente de jogar e treinar. Chamou atenção que sabia que o Barcelona ia dar uma resposta melhor até em alguns aspectos do que... Essa bola era atrás ali, ó. Essa bola não tem explicação, né? Como é que não entrou? Essa bola era atrás lá. Tinha dois jogadores entrando. Um pouquinho mais forte nela. Um pouquinho mais forte. Foi muito semelhante ao lance do terceiro gol do Grêmio lá, né? A diferença é que lá ele teve tranquilidade para botar para trás. Tinha menos gente na área. O grande momento também do Edilson, hein? Não só na bola parada. É, grande momento, é verdade. Está num momento... Cabeçada do Jael, agora estava vendo. E a saída pelas alas, o próprio... Quem é que faz o cruzamento ali? O Everton. É o Everton. Muito efetivo o Everton, né? Ele entra sempre bem, né? Eu ainda acho que o Grêmio vai ser campeão com gol de cabeça do Jael ainda. Não. Nunca sabe. Olha o Everton de novo aí, ó. Esse lance aí, o Baidec foi falta, cara. O Baidec falou no Geraldão, né? Sim. O Jael com a bola se assemelha muito ao Geraldão fisicamente, né? Com a bola no pé. O Geraldão vem do Corinthians, já com o jogador que... O Jael teve em clubes menores, né? O Joinville e tal. Mas tu jogar no Corinthians, jogar no Grêmio Internacional, eu acho que... Mas ele tem a qualidade, principalmente porque o Renato confia nele, e o Renato trabalhou com ele no Bahia, né? Então talvez essa confiança faça com que o atleta olhe para o seu treinador e diz, olha, eu tenho um homem que trabalhou comigo e confia em mim. E olha, Baidec, vou ter que dizer, vou dar um braço a torcer pro Renato, que é fácil, e pro Rogério, que é difícil. Mas o Rogério tá certo. Mas o Rogério estava certo. Sobre? Muito tempo atrás, sobre o Jael. Tu dissesse aqui, há 2 meses atrás, e eu fui... Eu tô dando o braço a torcer aqui. Não, olha, se não tivesse o Jael ontem, não sei como é que teria sido aquele final de jogo. Porque ele segurou a bola, Porque ele segurou demais, ele foi muito importante. Então o Rogério, Renato tá de parabéns e o Rogério também. Olha aí, isso é histórico. Mas por que eu apostava sempre na inscrição dele e não dos meninos, que tem muito mais futuro? Porque é um jogador experiente, é um jogador que pode ser um diferencial, e agora sim, eu entendo, que eu não tinha essa informação, confesso que não ouvi ontem a entrevista do Renato, na entrevista não ouvi essa parte do Renato dizer que o Jael não tinha condições dos 90 minutos. Eu não tinha conseguido jogar tudo. Porque eu até imaginei que o Renato tinha pensado alguma coisa com o Cícero da liberação para o Luan chegar, mas o Luan foi muito marcado, isso é uma coisa que provavelmente com a entrada do Michel na primeira função de meio campo, não é? Isso possa repercutir no Luan também, né? Na medida... porque o Michel vai ter um trabalho árduo, né, contra o Lanús, porque assim como o Grêmio tem o Luan,
o Lanús também tem um jogador que incomoda muito. Mas não é o do meio, é um extremo, é o 7. Extremo, é o Acosta. Mas que é o jogador da seleção argentina, mas né? aí tem o menino Arthur também, com essa movimentação, que pode dar esse suporte. Vai ser um duelo interessante, porque o Acosta joga pelo lado esquerdo e ele vai ter que segurar, o Edilson vai ter que segurar aqui, ele. Eu vou dar um palpite aqui, tá? Não se surpreendam, mas é só um palpite, não é informação. Até pelo pouco rendimento do Ramiro nos últimos jogos, se o Renato não fizer uma coisa com Michel, Jailson e Arthur. Eu acho que ele não vai mudar. Não vai mexer, não. Eu acho que ele vai manter. Não vai mexer porque, numa decisão... Não vai mexer. Isso o Baidec pode dizer melhor do que todos nós. Mexe também com o vestiário no momento desse, se vem... Eu acho que o Renato tem as opções certas, praticamente agora o retorno do Michel, essa opção, o Jailson bem, faz com que, ele deve estar feliz, né? O Lucas Barros parece que também é uma situação muito... Sim, ele deve voltar dia 17, 18. Retorna logo, tudo isso faz com que ele tenha toda a capacidade nesses próximos dias já para gerir no Campeonato Brasileiro e estar pronto para essa grande final. O Barros vai voltar, né? Ele tem 15 dias para ficar fora, é o que se espera. Mas aí 15 dias dá, é 22, né? 22. Ele vai treinar pouco, né? Só ele jogaria... Quem mandou um recado foi o Marcos Perotto Júnior. Um grande abraço a todos os amigos da mesa. Tava ontem na arena com a gente. Grande figura. Esperotto. Grande bruxo. Amigo nosso. É bruxo. Está fazendo um trabalho excelente legal, nas redes sociais. A página dele no Facebook já está com milhões, não sei quantos aí, né, de likes e acessos. Ele fez um personagem que é muito dele. Ele é um jornalista esportivo e se assumiu como gremista e tem falado isso. Então, está morando em Camaquã, eu já pedi para ele vir aqui, que ele me avise quando ele possa vir. É uma grande figura, foi meu colega na RBS TV. Vai da cara, um abração para ele. As zagas que eu falei antes, terminei não falando, era com o Berdan, era o Anchieta. Né? Não, o Berdan, a final foi o Berdan e Cassiá. Não, o Cassiá porque o Anchieta estava machucado. O Anchieta jogou o Cassiá, foi a final de 77. Mas compuseram durante muito tempo o Anchieta, até porque o Cassiá estava chegando lá de São Borja naquela época. E depois você compôs com o Hugo de Leão. Quer dizer, então, as zagas equilibradas. Não Só que a nossa, claro, ganhou os maiores títulos da história, portanto, não tenha dúvida nenhuma. Com todo respeito às outras, se jogavam mais, se jogavam menos, mas eu e o Hugo de Leão ganhamos os maiores títulos da história do Grêmio. William, diz pra gente agora aqui no encerramento do programa. É marrento assim sempre, hein, William? A autopromoção faz parte, né? A autopromoção também faz parte. A autopromoção faz parte, tá certo. É confiança. É isso que eu falo pro meu filho sempre. William, um grande abraço aí. Muito obrigado. Por ter vindo junto foi aí. Foi um prazer participar. Pelo trabalho que vocês vêm fazendo, especialmente por isso. Eu acho muito legal quando o filho trabalha com o pai, a empresa na família, assim, vocês estão fazendo esse excelente trabalho aí. Muito obrigado mesmo. É um grande orgulho, não tenho dúvida nenhuma. Padecão, um abraço, obrigado. Venha sempre ao programa. Fantástico. Se gostou, espalha pro pessoal aí. Pro mundo todo. O mundo está vendo nós e parabéns pelo trabalho, a admiração e a relação de amizade de muitos anos. Não tem dúvida nenhuma. Sucesso cada vez mais para toda essa grande equipe aí que vocês têm. Muito obrigado, para te ver bem. Abraço, nós voltamos amanhã, sempre ao vivo, como hoje, 13h aqui pela TVU. Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo.